Olá, Guilherme, doutor. Já chamo o senhor. Doutora Rainer. Doutora, a senhora pode mandar o link dessa nossa entrevista para o meu WhatsApp? Olá, Egli, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui. Grande amigo Tyson Oliveira. Boa noite, Egli, tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo. Fátima, minha prima de Ribeirão Preto. Nossa, Renato Bueno, muito obrigado por estar aqui comigo. E vamos chamar todo mundo, tá entrando aqui o pessoal. Peraí, só eu mandar aqui para a família, porque já me pediu o link. Vamos lá, chamar o nosso entrevistado de hoje, o doutor Guilherme. Então, olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 perguntas aqui pelo @10 perguntas. Hoje a nossa live, entrevista live, é com Guilherme Ziliani Carnelós. Ele é advogado criminal e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD. Boa noite, doutor Guilherme. Tudo bom com o senhor? Boa noite, Zé Augusto. Como vai? Maravilha, tudo muito bem. Quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez. O senhor que esteve em 2023, eu tenho certeza que muitas conquistas o Instituto obteve. E nesse ano de 2025, nós iremos fazer aqui 5 anos de grandes entrevistas e o senhor irá fazer 2 décadas e meia de Instituto, não é isso? Exatamente. 25 anos de Instituto. Vamos falar sobre isso. Quero agradecer a doutora Flávia Real, que já entrou e está aqui com a gente. Ela é do Innocence Project do Brasil. Foi ela quem nos colocou em outubro de 2023 para que o senhor pudesse participar do nosso programa. Muito contente por isso, viu? Bom, já vamos entrar nas 10 perguntas. Tem muita gente entrando e muitas perguntas chegando aqui para saber um pouco mais sobre o Instituto. Bom, doutor Guilherme, quando o senhor esteve aqui em 2023, nos apresentou o trabalho do Instituto. Agora, em 25, o Instituto completa 25 anos. Para quem não acompanhou a nossa conversa, o senhor pode contar o que é o IDDD e como surgiu e qual tem sido a sua missão ao longo dessas 2 décadas e meia? Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer enorme. Falar do IDDD em público é sempre um motivo de orgulho. Este ano, que o Instituto completa 25 anos, mais ainda. Bom, o IDDD ele nasceu como o resultado do ideal de um grupo de advogados criminalistas liderados ali pelo Dr. Márcio Tomás Bastos, pelo Dr. Arnaldo Malheiros Filho, como um grupo que via a necessidade de união da classe dos advogados, especialmente dos advogados criminalistas, para preservar o processo penal na sua forma democrática, né? Para preservar o direito de defesa como um valor que tem que ser respeitado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelas autoridades de investigação. O Instituto começou ali de uma maneira, como não poderia ser diferente, de uma maneira muito devagar, muito incipiente, tateando espaços. O IDDD ele foi ganhando respeito, conquistando, né, respeito, conquistando seu espaço junto ao Poder Judiciário brasileiro. Ele se expandiu e hoje ele é essa instituição que é tão importante na defesa de direitos, na defesa da democracia. E hoje, com 25 anos de existência, ele tem o IDDD tem bastante história para contar. Maravilha. Eu fiquei um pouco impressionado porque eu já o conhecia, falando sobre o IDDD. Já tivemos aqui por 2 oportunidades a doutora Flávia, que fala do Innocence Project Brasil. E aí minha produtora falou, olha, pergunta qual é a reação do doutor
quando a gente fica sabendo que eu vou até ler aqui, uma deputada federal do PL de Santa Catarina, ela entrou com uma ação para que diminui a rigorosidade falando sobre o racismo no Brasil, a ferramenta de combate ao racismo no Brasil. Aí ela me perguntou, que país é esse, gente? Eu acho que dentro do trabalho do DDD, assim, quando a gente está tratando de justiça criminal, é impossível não falar de racismo, né? O nosso sistema de justiça criminal, a população brasileira é 56% negra, né? Então tem mais pessoas negras do que brancas no país. E o nosso sistema de justiça criminal, ele não por acaso, ele atinge muito mais a população negra do que a população branca. Sim. Nós temos um legado legislativo de punição dos corpos negros, de afastamento dos corpos negros da sociedade, e o reflexo da nossa população carcerária majoritariamente negra hoje, ele é direto dessa política que foi adotada desde o tempo da escravidão, né? Da libertação da escravidão, a partir da libertação da escravidão, da alforria, né? Leis foram criadas para chegar nisso, leis criadas por pessoas brancas. Então, não tratar de racismo é impossível quando o tema é justiça criminal, né? Inclusive, essa segunda pergunta aqui, que veio de Ribeirão Preto, diz aqui, o senhor fala da atuação do Instituto contra o uso excessivo da prisão como solução para todos os problemas sociais. É o que diz. Essa ânsia dos governos de encarcerar as pessoas, principalmente negros e periféricos, tem ganhado novos contornos em São Paulo. No início desse ano, o prefeito Ricardo Nunes lançou o prisômetro, não é isso? Para propagandear o aumento de números de prisões. Na semana passada, o governador Tarcísio Meira deu mais um passo nessa corrida por mais punição, com um projeto que permite os PMs de levar as pessoas diretamente para o presídio, nem pela delegacia e muito menos pela audiência de custódia. Uhum. Vamos dizer, adotar essa narrativa de que prender mais significa combater a violência. É um grande erro, né? Dizer que prender mais é combater a violência, né? Números, mais ou menos, de novo, né? Fala em números, né? Exato, né? Assim, o nosso país é o terceiro país do mundo que mais encarcera. A gente fica atrás só da China e dos Estados Unidos, o que não é nenhum motivo de orgulho, ao contrário. Sim, é uma realidade bastante preocupante. E mesmo num país que encarcera tanto, ainda se fala tanto de sensação de insegurança. Então, segurança pública associada ao aumento de número de prisões é um erro enorme, né? Falar de segurança pública nesse sentido, né? E quando a gente fala de prisômetro, isso é uma ferramenta populista eleitoreira, né? Eu não tenho menor restrição pessoal de dizer isso. É uma ferramenta populista para vender uma eficiência que não existe, né? Porque prender mais não significa resolver o problema da segurança pública, não significa resolver a questão da sensação de segurança. Crimes bárbaros continuam acontecendo, as pessoas continuam se sentindo inseguras. E não é com prisômetro que isso vai acontecer. Até porque, se é para falar de prisômetro, se é para falar de dados, os dados tinham que ser um pouco mais transparentes, né? Tem que afirmar assim. Então, teria que ter alguns campos extras nesse painel do prisômetro para mostrar quantas dessas prisões foram arbitrárias, quantas delas tiveram que ser relaxadas pelo Poder Judiciário porque elas eram ilegais. E isso eu aposto que numa proposta eleitoreira populista não está previsto, né? Não cabe. Sim. Então, o prisômetro realmente é uma tristeza, um prefeito se vender com essa
com esse tipo de propaganda. Vender uma eficiência que ele não consegue entregar e ele não entrega. Até porque quando se vende número, esse tipo de número, quando se vende esse tipo de eficiência, também se vende muita. Esse tipo de entrega vem com muita violência. Sim. Né? Com muita violência perpetrada pelo Estado contra as pessoas que são submetidas ao sistema de justiça criminal. E essa violência, ela tem sido entregue por quem? Ela tem sido entregue pela Polícia Militar, que tem matado em níveis muito preocupantes. Né? Desde o início do governo, da atual gestão do governo do Estado de São Paulo, a gente teve a Operação Escudo, no Guarujá. Né? Foi uma chacina que foi feita no Guarujá. E a polícia espera com isso, o comando da polícia, é melhor dizer isso, que em última análise está no governador, o comando da polícia espera que com isso vá se resolver algum problema de segurança. Eu acho pouco provável que eles esperem. O que eles esperem, até porque o que eles estão entregando não é uma política de segurança, é uma política de extermínio. Né? Então, essa proposta, que constou da sua pergunta, de que a PM leve pessoas presas diretamente para a unidade prisional sem passar por uma autoridade de polícia civil, é um grande sonho para evitar a audiência de custódia. Né? Então, a audiência de custódia ela é uma conquista civilizatória, ela é uma conquista do processo penal democrático que foi trazida ao Brasil com o apoio incansável do IDDD, foi uma iniciativa que foi levada pelo IDDD ao CNJ, e a audiência de custódia ela passa a existir exatamente para trazer para o cenário de discussão toda a questão da violência do Estado. O principal ponto da audiência de custódia, ela serve para reverter situações de legalidade, sim, mas o principal ponto dela é poder investigar e poder coibir a violência do Estado. Então, é muito de um interesse bastante conveniente do governo do Estado de São Paulo e da PM querer fazer com que a audiência, com que quem perpetra a violência leve o preso direto para a unidade prisional, sem passar por uma autoridade de polícia civil, que pode ser o anteparo. A justificativa é, não, porque quando o PM leva para a polícia civil, ele tem que ficar muito tempo lá, esperando fazer a autuação da prisão em flagrante, enquanto ele podia estar na rua, continuando a trabalhar. Né? Sim. Mais uma vez, é uma venda de um discurso eficientista em detrimento do respeito ao direito da pessoa presa. Não interessa o que o Estado tenha que fazer para garantir esse direito. Esse direito é um direito que é previsto em tratados de direitos humanos, não é uma novidade do Brasil, ao contrário, o Brasil demorou muito para instituir a audiência de custódia, e agora, só que desde que foi instituída, ela incomoda. E ela incomoda exatamente porque ela tem essa importância. Bom, é o que o senhor falou, né? Não podemos esquecer que esses números serão falados em alto e bom tom o ano que vem, né? Temos a eleição, né? Exatamente. Querem plantar uma coisa agora que a gente sabe que não é a realidade, né? Quer dizer, é pior, né? A realidade, eles estão matando muito. Vou falar um momento interativo entre nós aqui. Nossa, várias pessoas aqui. Aqui em Santos, uma grande amiga nossa de Santos, Egli. Aqui em Santos, uma dona de casa, mãe de 6 filhos, foi morta sentada em uma praça sem... nossa, quanta coisa aqui. Sem ter sem ter troca de tiros. Polícia despreparada. Nós já sabemos isso. Não precisa nem, né? Falamos do Guarujá e foi uma das, né, situações, né? Outra amiga nossa da Zona Leste fala: na história recente do país, o aumento do cárcere desse modelo surgiu nas organizações criminosas como PCC, Comando Vermelho e demais. A gente sabe muito bem, né?
que vem acontecendo de um modo. Então, assim, a questão é essa, a política de encarceramento, ela alimenta as facções criminosas, né? Porque na medida em que você tira jovens, geralmente negros, das ruas e joga no cárcere, sem nenhum tipo de amparo, ah, numa situação carcerária que a gente sabe, que todos nós sabemos o quão é, insuportável é, o quão desumana é. Sim, Na verdade, o que a polícia faz é oferecer mão de obra nova às facções sim. criminosas. Eu tenho visto aí, eu vi uma última reportagem dizendo o crescimento do crime organizado no estado da Bahia. E eu perguntei para um amigo meu, e aí, como é que está essa situação? Ele falou, está cada dia pior. Quer dizer, o Rio de Janeiro exportando para o Nordeste, e lá também já tem outras facções. Quer dizer, foi o que o senhor falou, colocando gente nova para trabalhar a favor do crime organizado. Isso é muito, muito triste. Chegando aqui uma terceira pergunta, aqui também de São Paulo. Outro ponto preocupante é o uso de tecnologia para vigilância e repressão. A Prefeitura de São Paulo, vamos voltar a falar deles, tem promovido o programa Smart Sampa como o maior sistema de monitoramento da América Latina. Mas já há casos na imprensa de erros nas identificações, a maioria envolvendo pessoas negras. Quais os riscos de uso dessas tecnologias sem controle ou critérios claros? E eles podem aprofundar o racismo e resultar em prisões legais, inclusive as pessoas inocentes. Vamos lá. O reconhecimento facial, ele ainda é um grande calcanhar de Aquiles do nosso sistema. Tá? Porque o reconhecimento, primeiro a gente está falando do reconhecimento pessoal, né? O reconhecimento feito por seres humanos, ele já tem falhas que são muito problemáticas. Bastante. Agora, a gente está falando de uma tecnologia que vai promover o reconhecimento. Essa tecnologia tem que ser treinada. Isso a gente está falando de uso de inteligência artificial. Sim. Só que a inteligência artificial ela é treinada por seres humanos, né? Que são que produzem, que programam os algoritmos que vão alimentar estes programas. Quem são os programadores? Quem cria? Quem são as pessoas que criam os algoritmos? Sim. São, em 99,9% dos casos, pessoas brancas. Né? Então, o Smart Sampa já de imediato ele tem uma questão relacionada à falta de transparência da criação e de funcionamento dos algoritmos de reconhecimento facial. Como vão ser alimentados os bancos de dados que esse reconhecimento aconteça? Nós, aqui no Brasil, nós já temos uma LGPD, né, uma Lei Geral de Proteção de Dados, que impede o trânsito de dados sensíveis, né, sem maiores cuidados judiciais. Né? A própria LGPD ela prevê a necessidade da criação de uma LGPD em âmbito criminal. Só que essa LGPD em âmbito criminal ainda não foi criada. Né? O nosso Congresso Nacional ele não está muito interessado em pensar numa LGPD penal a essa altura do campeonato. A gente está com um Congresso Nacional profundamente conservador, uma das piores composições para o campo progressista desde a Constituição de 88. Então, existe aí um buraco muito, muito grande em termos de legislação e, portanto, a existência do Smart Sampa em si, ela reina em cima desse buraco, ela reina em cima da falta de transparência dos algoritmos. E sim, o Smart Sampa tem gerado muitos casos de erro. Só que quando uma câmera associada, ligada ao programa da Prefeitura de São Paulo, encontra alguém e essa pessoa é detida, por mais que ela seja liberada 15 minutos depois, ela já foi tirada do local onde ela estava, ela já foi tirada à força do local onde ela estava,
ela muito provavelmente, se ela resistir a essa ordem policial que vai ser injusta, ela vai sofrer violência, uma Sim, violência ainda maior do que a violência que já é ser tirada e apontada como pessoa autora de crime. sim, sim. Ela vai ser levada, muito provavelmente ela vai ser levada para uma delegacia de polícia, muito provavelmente algemada, e o Brasil ele tem essa coisa que, que, que é inacreditável, que as pessoas são conduzidas no compartimento de bagagem dos carros, elas não Certo. são levadas nem num banco decente, onde humanos sentam, né? Elas são levadas ela é levada para uma delegacia de polícia e lá ela é jogada na burocracia da delegacia de polícia, porque se tiver um flagrante sendo lavrado, por exemplo, e tiver outro na espera, aquela pessoa a situação daquela pessoa vai ser tratada 5, 6 horas depois que ela estiver lá, detida Verdade. dentro da carceragem da polícia. Então, aí depois que tudo acaba e que se verifica que aquela pessoa não tem nenhum mandado de prisão contra ela, por exemplo, o que o Estado faz? Dá um tapinha nas costas, diz desculpa aí, foi, foi, desculpe pelo transtorno, e é Sim. isso, e a pessoa vai embora. Então, assim, e, a, tal como o prisômetro, né, o nosso prefeito está vendendo muita eficiência a partir do Smart Sampa. E eu aqui não estou dizendo que o Smart Sampa não faça prisões legítimas, Sim, sim. propicie prisões legítimas. Ele pode propiciar, porque ele pode propiciar a prisão de alguém contra quem há um mandado de prisão. Mas ele também, a falta de transparência faz com que muitos erros aconteçam. Então, isso por si já deveria ser um grande alerta para que não se compre com tanta facilidade aquilo que é vendido para nós, como população, como Sim, sim. uma solução de segurança pública. É verdade. Inclusive, no começo do ano, acho que no carnaval, se propagou muito isso, né? As pessoas, como o senhor falou, algumas pessoas legítimas, mas teve muitas que não foram faladas, mas a gente sabe, nessas nossas investigações aqui, de saber um pouco mais sobre o sistema, e teve aquelas que não foram, não são legítimas, mas foram presas, apanharam e ficaram detidas mais de 20, algumas até 24 horas, dormiram, e quando não se tem um contato com o advogado rapidamente, você passa por aquilo durante horas, como o senhor mesmo falou, né? Exato. Maravilha. Bom, são 9 horas e 23 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Guilherme Zeliane Carnelos, advogado criminal e presidente do Instituto de Defesa de Direito de Defesa, o IDDD. Vou mandar um grande abraço para a nossa pedagoga Silvinha Portugal Gouveia, ela está aqui com a gente, ela que foi fundadora do Colégio Nova Lourenço Castanho. Ela está aqui com a gente. Tem muita gente chegando na nossa live, até para voltar o porco na tomada, não sei o quê. Bom, infelizmente é o que nós estamos retratando. Temos que continuar firmes e fortes, valorizando o trabalho de pessoas como o Dr. Guilherme, a doutora Flávia, para que a gente consiga, um dia, quem sabe, nossa geração ainda ver um pouco mais de tranquilidade, coisa que infelizmente nós não estamos vendo. Tem muita gente sendo presa e ao mesmo tempo a gente sabe que nós estamos ficando nós estamos mais presos do que quem deveria estar. Estamos com medo de ir para a rua. Na verdade é essa. Bom, deixa eu aproveitar aqui e continuar com nossas perguntas. Ainda no tema tecnologia, o sistema de justiça tem adotado cada vez mais procedimentos virtuais. Isso a gente já fala desde quando a doutora Flávia veio aqui comigo, no ano de 22. Audiências, interrogatórios e procedimentos não são realizados à distância. Na prática, isso é um avanço ou um retrocesso? A tecnologia tem facilitado ou dificultado o acesso à justiça, especialmente para pessoas mais vulneráveis? É, é uma pergunta que tem algumas respostas, né? A tecnologia, ela, não, sem dúvida que a tecnologia ela facilita e ela aproxima muitas relações, né? E isso não é diferente no Poder Judiciário, tá? Então, a tecnologia das audiências virtuais, ela não nasceu na pandemia, mas ela
tomou corpo na pandemia, o uso da tecnologia das plataformas de comunicação é, é, de seminários online, de audiências online, elas crescem na pandemia, mas ela tem um grande problema. A justiça, ela tem que ser feita de carne e osso, né? Porque quando a gente trata de justiça criminal, a gente trata de questões muito sensíveis, né? Sim. A gente está lidando com a liberdade humana, né? Não é pouca coisa. E quando você tem, quando você está tratando de um crime, a avaliação que um juiz, que um promotor, que um advogado deve fazer não é uma avaliação matemática da letra da lei comparada com o fato. Sim. Para se chegar a uma declaração de culpa de alguém e da necessidade de punição desta pessoa, existem muitos elementos humanos que têm que estar incluídos nessa equação. E quando você tem uma tela que enquadra um rosto, como nós estamos conversando aqui, Sim. muitos detalhes se perdem. Muito da naturalidade do diálogo humano se perde, né? Então, por exemplo, as plataformas de comunicação, como o Microsoft Teams, como o Zoom, como o Google Meets, seja ela qual for, elas têm uma coisa, por exemplo, que elas não permitem sobreposição de vozes. Quando duas pessoas estão falando ao mesmo tempo, a terceira só ouve uma das vozes. Isso é um problema quando a gente está tratando de decisão de atos judiciais, porque às vezes, muitas vezes, é dever do advogado atravessar a fala de quem for, seja do juiz, seja do advogado de outra parte, seja do Ministério Público, para fazer esclarecimentos de fato ou para impedir que um raciocínio equivocado seja levado adiante. É dever do advogado, não é o advogado querendo fazer cena, é dever do advogado. E quando você tem uma plataforma que não permite sobreposição de vozes, e que mais, quando você tem uma plataforma que permite que o administrador dessa plataforma feche o microfone de quem está falando, como aconteceu recentemente no Supremo Tribunal Federal, isso é um grande problema. Mas ele está mandando, né? A sua voz. Guilherme? Está calando. Oi, tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Ele está calando a voz daquela pessoa. Então, é claro, a tecnologia ela pode ser usada para aproximar relações. Por exemplo, se eu tenho um processo em São Paulo e uma testemunha que precisa ser ouvida em Fortaleza, no Ceará, Sim. pode ser uma opção viável, ao invés de fazer uma oitiva lá no Ceará, em que os advogados vão ter que se deslocar até o Ceará, que essa pessoa seja ouvida via plataforma virtual. É possível, mas desde que essa seja uma escolha da defesa. Quando a defesa avaliar que não haverá perda para o processo e para a defesa, que essa distância seja resolvida pela tecnologia, está tudo bem. Agora, o problema é que a gente tem um poder judiciário que em muitas partes do país, e em São Paulo isso acontece muito, está acomodado na audiência virtual. Juízes, promotores, defensores públicos não querem sair das suas casas, né? Recentemente eu estive no Fórum Central Criminal de São Paulo, que é o Fórum da Barra Funda. É uma tristeza, é um prédio fantasma. Sim. É dinheiro público, não se vê ali dentro juízes, não se vê pessoas, não se, assim, é um prédio fantasma. E isso para mim é muito sério, porque as pessoas
a autoridade que julga uma pessoa a ponto de mandá-la para a cadeia, ela tem que sentir a humanidade daquela pessoa. Sim, É o sim. que a gente fala para ser um pouco mais direto. O juiz que manda prender, ele tem que saber o cheiro da cadeia. Se ele não souber o cheiro da cadeia, ele não devia ter o poder de mandar prender. Senão fica muito fácil Sim. usar a letra fria da lei. Nossa, triste, hein? Quer dizer, nós estamos, é um retrocesso, né? Ao invés de a tecnologia ou o dia a dia, como você mesmo falou, só sentir o cheiro da cadeira, nós também estamos ao contrário. Pessoas aí sendo julgadas sem o que eu falo, face to face, né? Olho no olho. Exato. E esse prédio que o senhor falou é o prédio que já se passaram muitos grandes, quando a gente fala peixe grande, e que passou. Nada foi feito a favor de, inclusive, de prender, né? Doutor Guilherme, enquanto o senhor toma um copo d'água, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não consegue ter o nosso programa ao vivo. Mandar um grande abraço para o amigo Wilton Júnior, da WJR Creative, nosso querido amigo Wilton, que está com a gente desde o começo do nosso programa, ele que é o responsável pelo nosso designer aqui do nosso banner, do programa 10 Perguntas. Aqui, André Curti, da Seiva, ele que é o CEO desse aplicativo Seiva. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feitos para quem quer cuidar de si e do planeta. Seiva, produtos sustentáveis, pode entrar na plataforma www.seiva.com.br. Tá certo? Vamos aqui, tá cheio de perguntas chegando. Obrigado, Felipe Barroso, por estar aqui com a gente. Um grande abraço, obrigado aqui. Fátima de Ribeirão Preto está aqui com a gente. Pessoal de Salvador, Juliana Osso de Salvador está aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência. Fico muito contente quando a gente traz mais um conteúdo e as pessoas ao longo, entre das 9 até as 10 e pouco, entram e querem saber um pouco mais dos assuntos que o 10 Perguntas traz aqui a cada 15 dias. Doutor, em 2024, o Congresso praticamente extinguiu um dos poucos mecanismos da ressocialização no Brasil. A saída temporária, conhecida como saidinha. O Instituto alertou para os riscos dessa medida. É uma luta brava, inclusive. Como o Instituto vê as mudanças? Como o Instituto vê essa mudança? E qual o impacto da eliminação da saidinha na reintegração gradual das pessoas presas à sociedade e à convivência com suas famílias? Desculpa. Vamos lá. A extinção da saidinha, ela veio também num projeto populista de venda das soluções criminais como solução social, né? Ele foi um projeto que nasce ali de uma articulação do Eduardo Bolsonaro, e ele emplaca, né? Esse projeto emplaca para determinar o fim das saidinhas. Por que as saidinhas são tão importantes, né? Quando nós como sociedade democrática, civilizada, não podemos jamais pretender que o cárcere seja um local de exclusão, né? Ou melhor, de eliminação de problemas. O cárcere, ele, com todas as suas vicissitudes, ele tem que ser enxergado e tratado e projetado e administrado para ser um local de onde aquela pessoa que está presa ela possa retomar gradualmente o seu convívio social. Certo. E se a gente não quer que essas pessoas que sejam enviadas ao cárcere lá permaneçam para o resto da vida ou ali morram, elas necessariamente vão voltar para a sociedade. E eu, como cidadão, o que é preferível? Eu prefiro que volte e aqui eu não estou tratando de posição política, qualquer pessoa há de preferir que alguém que saia do cárcere volte apta ao convívio social
e apta ao convívio social sem a possibilidade de cometer novos crimes. Ou, esse é o sonho ideal, que a Sim, pessoa vai sair da cadeia e nunca mais cometerá um novo crime. Isso é o que todo mundo deveria almejar. sim. Agora, para que essa pessoa volte para o convívio social, ela tem que voltar também para o convívio familiar. Existem inúmeros estudos que dizem que a presença da família é um grandíssimo combustível ao fim da reiteração delitiva. Então, se eu proporciono, via saidinhas, que aquela pessoa que está presa retome aos poucos e de forma gradual o contato com a família, eu estou dando para essa pessoa uma real possibilidade dela, dela sair da cadeia sem a possibilidade de cometer novos crimes. Aí vão me dizer, mas e a pessoa está na rua, e daí eu soube daquela pessoa que saiu e que estava na saidinha e que matou o policial. Nossa. Os seres humanos não são perfeitos. Sim. 95% das pessoas que saíram, que no estado de São Paulo deixaram o cárcere, voltaram para o cárcere e nada tinha acontecido. Porque tem pessoas que fogem. 95% voltou. Desses 5% que não voltou, 3 crimes aconteceram. 3 crimes graves. Né? Esses 3 crimes, entre esse universo de mais de 30 mil pessoas fora, eles justificaram essa mudança legislativa que gera o fim da saidinha. É uma tristeza enorme. A gente ainda não está pagando o preço disso, mas a gente vai pagar. Né? A sociedade ainda vai pagar, porque ao lado dessa impossibilidade de saída, dessa impossibilidade de progressão de regime, porque essa mesma lei ela trouxe a necessidade de se fazer um exame criminológico para possibilitar a progressão de regime. Sim. Quando esse exame criminológico tem que ser feito por psicólogos que não existem, né? Porque o Estado não tem esses psicólogos contratados. Então, o tempo de espera desse exame criminológico vai ser esse enorme tempo a mais de uma pessoa aguardando a progressão de regime. Isso superlota ainda mais os nossos presídios. Isso dá ainda mais força para as facções criminosas. Né? E a frustração da expectativa de direito, ela gera revolta. Então, quando é aquele tal negócio que a gente vê de criança. Se uma coisa é prometida para uma pessoa e essa pessoa cumpre a regra do jogo, essa pessoa tem o direito de exigir aquilo. E quando a exigência não é respondida, isso gera revolta. E quando isso gera revolta, problemas acontecem. E é isso que a nossa sociedade, quando aprova, o nosso Congresso Nacional, quando aprova uma lei como essa, não viu. Ou Essa lei que foi aprovada, ela não é para os que já estavam lá, é para os novos, não é isso que eu entendi? Ou estou errado? Ela é uma lei penal, então ela só se aplica aos casos posteriores. Né? Mas existem tentativas de fazer com que sejam aplicadas imediatamente. Felizmente, a jurisprudência tem caminhado num sentido legalista, que é o de que seja aplicado aos casos novos, né? Mas por isso que eu disse que os efeitos disso a gente ainda vai sentir. Né? Ainda é uma coisa para o futuro. Espero que, duro falar, a gente vive na rua, tem os filhos por aí, preocupante. Exato. Então, seguimos firmes. Ainda falando sobre o Congresso, outra medida aprovada no ano passado no Senado foi a PEC das drogas, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de substância. Agora a proposta precisa ser aprovada na Câmara. O Instituto apontou a inconstitucionalidade da PEC e com seus impactos no sistema carcerário.
Como essa mudança pode agravar ainda mais a superlotação prisional, especialmente considerando que mais de 40% das pessoas presas hoje responde por crimes relacionados a drogas? Vamos lá. Essa É, é, pergunta. Obrigado para desculpa quem enviou aqui, foi o pessoal de Salvador. Obrigado, pessoal de Salvador. é que, vamos lá, eu acho que quando a gente está tratando de uso de droga, ah, ah, eu não posso punir alguém pelo mal que esta pessoa faz a si mesma. O Estado não tem legitimidade para punir. Tanto que, porque se o Estado tivesse legitimidade para punir alguém, poderia mandar para a cadeia uma pessoa que tenta suicídio e não consegue. E não morre. Né? Então, a autolesão, ela não é punível. Né? O Estado não pode punir. Então, o consumo de drogas, ele é uma autolesão. Enquanto o uso dessa droga fica na esfera privada do indivíduo, então, Sim, se uma pessoa compra uma determinada quantidade de drogas próprias para uso, traz para sua casa, consome dentro da sua casa, sim, o Estado não pode punir, certo? E daí a inconstitucionalidade de se criminalizar o uso de droga. Daí que vem. E daí o Supremo Tribunal Federal, num recurso do qual participou, o IDDD participou como amigo da corte, como amicus curiae, o Supremo chega num parâmetro daquilo que ele considera. Primeiro que o Supremo ele restringe o tipo de droga, ele restringe a maconha, sim, né? Ao passo que, sem nenhuma explicação do porquê outros tipos de droga não estariam contidos nesse mesmo conceito de autolesão, sim. de proibição de criminalizar a autolesão. E daí, rebote a essa atitude do Supremo Tribunal Federal de fixar uma quantidade específica pela qual não seria considerado ter havido uso. O Congresso Nacional, que, como eu disse no começo, está na composição mais conservadora desde a da Constituição de 88, faz uma PEC para incluir no artigo 5º da Constituição a criminalização do uso de droga. É curioso, né, porque o artigo 5º da Constituição é o artigo que prevê os direitos fundamentais e individuais. Né? Sim. Então, dentre os direitos, está o de criminalizar o meu direito de autolesionar. Né? Então, é um contrassenso ali de técnica legislativa. E é exatamente daí, dessa argumentação que eu trouxe, que vem a nossa conclusão pela inconstitucionalidade da PEC. Só que essa mudança é uma mudança muito séria e ela, sim, ela vai agravar a superlotação prisional. Né? Ela vai tirar da rua jovens negros e vai mandar esses jovens negros para o cárcere. E eu sou muito categórico quando eu digo jovens negros, porque nós não veremos a polícia fazendo batida nas festas dos jovens brancos. A gente vai ver a polícia fazendo batida só nas festas dos jovens negros. Sim. E que vão levar esses jovens negros para o cárcere, que vão ser entregues de bandeja para as facções criminosas como como mão de obra nova. Né? Sim. Porque a gente tem uma política de drogas que é realmente inacreditavelmente baseada na violência, o que está mais do que provado que não dá certo. Agora, qual é. Desculpa, eu que estou perguntando mesmo agora, não é nem que ninguém mandou aqui. Qual é a quantidade que está teoricamente liberado? Ou. Eu não sei te responder essa pergunta aqui de cabeça, tá, Zé Augusto, porque realmente alguns ministros propuseram um número, outro propôs outro, eu não sei qual patamar que se chegou, mas É, existe ali um patamar que até aquele limite se a droga for maconha, tá?
Sim, sim. Até aquele limite não pode ser considerado, crime. E tem uma coisa um pouco também preocupante, porque se, vamos supor, essa quantidade mínima, que a gente não conseguiu responder para mim, é normal, não tem problema nenhum, ela está entrando lá nos cárceres. É mínimo. E isso quer dizer que, ao invés de entrar uma tonelada, vai entrar fracionada para várias pessoas. Então, continua se tendo a entrada de drogas nos sistemas carcerários. Ah, sim, a droga está em todo lugar, né? Assim, acho que isso não. Aí basta saber onde que se fiscaliza. Essa é a grande diferença. Deixa aqui, vamos falar aqui do nosso momento interativo aqui. Crise psicanalista. Dom Magris, psicanalista. Excelente. O consumo de droga tem que ser tratado como um tema de saúde pública e de políticas públicas. Não como o caso de polícia. Crime é castigo. O senhor falou sobre isso. Obrigado por estar aqui com a gente. Fico muito contente quando tem essa interatividade. Tem mais um aqui, deixa eu ver aqui. O mês passado, um amigo da família quis entrar de chinelo, comprou. Pera um pouquinho só. Aqui na minha família entrar de chinelo numa casa de samba. Foi surrado por 3 policiais. Claro, o rapaz era negro. A gente sabe, acabamos de falar sobre isso aqui, sobre essas batidas. Se pode comprar, deve ter lugar liberado para vender, legalizando as bicas, mais ou menos, né? Concorda com isso, doutor? Na verdade, esse é um debate muito complexo. Não simplesmente liberar pode não ser a solução. Eu não sei dizer qual é a solução. Tá? Sim, sim. Eu tenho a tendência de acreditar que o uso da violência não é o caminho. O uso da violência e da criminalização não é o caminho. Tratar, como foi a observação que foi feita aqui, da questão das drogas como um problema de saúde pública pode ser uma solução muito mais, pode ser não, é uma solução muito mais construtiva do que simplesmente jogar jovens negros na cadeia. O senhor falou por 2 ou 3 vezes sobre o Congresso tá muito conservador. Pela sua experiência, já teve um pouco mais agressivo e veio se tornando conservador nos últimos anos por conjunturas políticas? Sim, na verdade, assim, a gente tem o movimento que o Brasil sofre não é diferente daquilo que a gente está observando nos Estados Unidos e na Europa, né? De uma supervalorização, de uma ascensão da extrema direita, Sim. e dos ideais da extrema direita, né? O movimento da história do mundo é pendular. Ora, ora períodos de maior respeito às liberdades individuais serão ora haverá um período de maior respeito às liberdades individuais, ora haverá um período de maior restrição, e assim que literalmente a nossa história caminha, né? E agora a gente está num momento de retroceder um pouco, né? Está havendo um retrocesso de direitos. O meu papel como pessoa que acredita no progressismo e o meu papel enquanto presidente do IDDD é lutar contra isso, para que o retrocesso não seja tão forte e para tentar reverter o máximo que a gente conseguir do retrocesso que já aconteceu, né? Tá certo. Bom, são 9 horas e 49 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas o Dr. Guilherme Ziliane Carnelos, advogado criminal e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD. Muitas perguntas chegando, espero que a gente consiga fazer todas. Ainda falando sobre o Congresso, já falamos. A política de drogas do Brasil continua centrada na prisão. Poxa, eu acabei falando, antecipando. Sem incorporar uma perspectiva de saúde pública ou educação. Como fazem os países que têm alcançado melhores resultados? Como a criminalização do usuário contribui para aprofundar problemas
de que impacta de forma mais dura a população negra e periférica? Isso a gente até tratou sobre isso, né? É assim, os países que mais têm sucesso na guerra às drogas não são os países que a questão desses países não está na liberação do uso irrestrito de drogas, ou do não estou falando do uso, não está na liberação do comércio, em tratar deste tema como uma questão de saúde pública. Proibir nunca foi o caminho, né? Proibir a venda de cigarro, de bebida, não vai ser um caminho para que as pessoas bebam menos, né? Sim, Vai ser um caminho para que as pessoas comprem no mercado ilícito, né? No mercado paralelo. sim. Então, assim, é uma questão de saúde pública, ela tem que ser tratada a partir de políticas públicas que envolvam a saúde, não que envolvam a polícia. Esse o ponto. Policial militar não entende de saúde pública. Quem entende de saúde pública é médico, é gestor de saúde. Sim. Não é policial militar, não é juiz criminal, né? Então, esse é o ponto. Precisa haver uma mudança, porque senão a gente só está repetindo essa política de encarceramento a todo custo, que faz com que a nossa população carcerária hoje chegue a 850 mil pessoas. Então, a gente, nosso país tem 850 mil pessoas aqui, em números aproximados, 850 mil pessoas presas. Isso é muito, muito grave. Então, isso precisa ser revisto. Espero que seja logo, né? Porque deve ter Exato. com certeza, tem muita gente que tem crimes. Deixa eu falar crime leve, não posso nem sei se eu posso falar isso, crimes leves, mas já poderia estar solto. Se tivesse Sim, uma sim, revisão desses processos, acho que isso não tem sim. está certo. Bom, deixa eu mandar mais um grande abraço para a doutora Flávia Raal, a doutor Guilherme, que está aqui comigo, Vargas do Amaral Advogados, que é um dos nossos patrocinadores também do programa 10 Perguntas. Está aqui Raal, Carlos Vargas do Amaral Advogados, escritório de advocacia comprometido com causas sociais, completa mais de 10 anos de atuação na área criminal. E o Bresser Asset, o doutor Rodrigo Bresser Pereira, que está aqui com a gente também, sempre nos apoiando. A Bresser Asset é uma gestora independente de fundos, com foco no mercado de ações brasileiro. Com mais de 15 anos em excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercado. Mais informações, www.bresserasset.com.br. Quem tiver um dinheiro e quiser entrar no mercado de ações, pode falar com o Rodrigo, que com certeza terá grandes resultados. Bom, nossa oitava pergunta, estamos aqui chegando ao final do nosso programa. Na nossa última conversa, o senhor falou sobre a fragilidade de investigações criminais do Brasil. Muitas vezes, a palavra de um policial é a única prova usada para condenar alguém. No final do ano passado, o Instituto atuou contra a medida do Rio de Janeiro que permitia justamente isso. Qual a decisão do desfecho desta ação? E o que está em jogo quando se admite que apenas o depoimento de policiais podem fundamentar na condenação? Vamos lá. Eu tenho uma coisa que eu ouvi falar uma vez de uma pessoa, de uma ação aqui em São Paulo. A pessoa, quando vai lá, quando a testemunha chega e fala, você foi assaltado, fui. A coação que o policial faz, fala que foi esse aqui. Isso deve ser uma coisa que. A gente está tratando, na verdade, do que a gente chama de provas dependentes da memória humana, né? Quando a gente está tratando de um testemunho, a gente está tratando da memória humana, né? E as nossas investigações criminais aqui no nosso país, aquela coisa que a gente vê em filme de chegar ao laboratório que vai fazer 1000 análises, isso aqui é ficção, tá? Não é o que acontece no dia a dia da nossa justiça criminal. Aqui é tudo baseado na testemunha, né? E quando a gente está tratando especialmente do crime de tráfico de drogas, os maiores índices de prisão não são dos grandes traficantes, né? Sim. Não são dos grandes traficantes. O maior índice das prisões são dos meninos
de 18, 19 anos, 19, 20 anos, que estão ali na ponta da cadeia do tráfico, vendendo, fazendo as vendas pequenas. Essas são as prisões por tráfico que acontecem no dia a dia. Tá? E essas pessoas, só que essas pessoas são presas, elas são sem investigação criminal nenhuma, sempre com base em abordagens policiais. Essas pessoas são presas, elas são levadas para o cárcere. Os processos criminais, eles são todos idênticos. É como se não, é quase como se não houvesse processo. E quem vai e a prova que é produzida para condenar é a palavra do policial que prendeu. Então, aquilo que aquele policial diz, ele vira verdade no momento do processo, no início da investigação, que é quando acontece a prisão em flagrante, e ele é uma verdade que é eternizada até o final do processo. Porque se o policial falou, está falado. Basicamente é isso. É isso que acontece no nosso processo. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele chegava a ter uma súmula, que é para quem não conhece, súmula é como se fosse uma orientação geral do tribunal que os juízes podem seguir. Podem não, devem seguir. Né? E portanto, o Tribunal de Justiça tinha uma súmula dizendo que a condenação baseada unicamente na palavra do policial é válida. Então é isso. O mesmo policial que prende é o policial que vai lá falar o porquê prendeu. E vai afirmar a culpa daquela pessoa. Aí você fala assim, não, mas é que aí as palavras, a defesa desse tipo de postura vem daquelas frases prontas, né? Assim, mas o policial ele não tem por que mentir. Não? O policial que comete violência contra a pessoa presa não tem por que mentir. O policial que precisa bater meta de flagrante, porque se tem prisômetro, precisa alimentar os números do prisômetro, né? Sim. E os policiais têm meta de flagrante para cumprir. Nossa. Tem meta. Né? E daí, se eu precisava só cumprir a meta, e de repente o mau policial estava com a droga que ele falou que era do menino que estava ali na esquina, ele não tem motivo para mentir? Tem. Muitos policiais têm bastante motivo para mentir. E ainda que eles não tenham motivo para mentir, ainda que sejam policiais absolutamente honestos, a palavra do policial não é lei. O policial pode se equivocar também. O policial também se equivoca. Então, por que nesse tipo de processo se aceita um standard probatório de tão má qualidade? Uma qualidade tão inferior do que se propõe a justiça a fazer quando a gente tem casos mais elitizados, vamos dizer assim. Sim. Por que aceitar? Então o IDDD entrou com uma amicus curiae numa ação que questionava essa súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e houve uma modificação do entendimento que melhorou um pouco, mas ainda assim não resolveu. Diz que a palavra do policial é válida, mas que ela tem que vir acompanhada de outros elementos de prova, o que já é um grande avanço. É um grande avanço. Que ela tem que vir acompanhada de outros elementos de prova. Se for só a palavra do policial, não dá para condenar. Mas agora eu fiquei preocupado. Quer dizer, já está agora muito mais, né? Quando o senhor fala que tem metas. Tem. Metas a cumprir. Quer dizer, vamos sair hoje para... Temos que cumprir... Vai, final de mês, vamos... Eu já fui dar estudada comercial, meu diretor falava, vamos vender isso aqui, vamos, hoje é o último dia, vamos correr. Então, eu fico imaginando uma situação dessa. É mais ou menos a mesma lógica. Meu papai do céu. Nosso momento interativo, Dude Trindade. Para vocês e para o IDDD, a descriminalização das drogas seria uma boa estratégia inicial para o combate ao tráfico e diminuição dos usuários?
Como eu disse, é um problema complexo. É, né? Eu acho que é temerário dar uma resposta assim. O que eu diria é que a criminalização não é a resposta. Encarcerar mais não é a resposta. A resposta tem que vir da saúde pública. Tá certo. Isso. É essa meta, drogas. O pessoal aqui está batendo papo muito com a gente. Ah, uma pergunta. Em 2024, o IDDD venceu o Prêmio Betinho da Democracia e Cidadania da Câmara Municipal de São Paulo com o projeto Pena de Multa, Sentença de Exclusão. Na última live falamos sobre o tema. Mas, para quem não acompanhou, o que é exatamente a pena de multa e como ela funciona na prática? Vamos lá. A pena de multa, ela é a grande maioria dos crimes do Código Penal, eles vêm, a lei prevê não só a imposição de uma pena privativa de liberdade, mas também uma pena de multa. As pessoas, em geral, se preocupam só com a privação de liberdade, porque é o maior dos problemas, e a pena de multa ela acaba ficando em segundo plano, né? Só que é o seguinte, a gente tem um problema muito sério da pena de multa, porque o não pagamento da pena de multa, ele impede que a pena seja dada por cumprida. Mesmo que a pessoa tenha cumprido lá os 10 anos de prisão ao qual ela tenha sido condenada, se ela não paga a pena de multa, ela, ela não consegue retomar a vida civil dela. Ela não consegue uma carteira de trabalho, ela não consegue abrir uma conta num banco, ela não consegue um financiamento bancário, ela não consegue uma fiança bancária para alugar um imóvel, ela não consegue participar de programas sociais da prefeitura, por exemplo, porque ela fica lá com aquele CPF, vamos dizer, inativado a partir da condenação criminal. Só que a gente aí fala, bom, é só pagar a pena de multa, né? Vai lá e paga. Vai lá e paga para quem pode, né? Porque quando a gente está tratando do crime de tráfico de drogas, a pena de multa, o mínimo previsto na lei, ele é calculado com base no valor do salário mínimo. A pena mínima para o crime de tráfico é de R$ 22.000. Ô, louco. R$ 22.000. Agora, imagina você, Augusto, imagine, quem está nos ouvindo, imagine que um rapaz de 18 anos é negro, periférico, que está lá numa vendendo, supondo que ele seja culpado, ele está lá vendendo cocaína para ganhar um dinheirinho Sim. e ele é preso. Aí ele é condenado por tráfico e a pena imposta a ele é de R$ 22.000. R$ 22.000, sabe quando que esse menino, aí ele vai ficar 5 anos preso, Sim, sim. aí quando ele tiver 24 anos, 23, 24 anos, ele sai da cadeia, sem eira nem beira, tem que juntar R$ 22.000 para pagar ali a pena de multa. Sabe quando que ele vai conseguir juntar esse dinheiro? Porque se ele conseguir um emprego, ele vai conseguir um emprego informal que, quando muito, vai pagar um salário mínimo para ele. Em Vai geral, pagar? paga menos de um salário mínimo. Sim, sim. Em geral, paga menos de um salário mínimo. Só que desse dinheiro, com esse dinheiro de menos de um salário mínimo, esse rapaz de 23 ou 24 anos, ele tem que comer, ele tem que vestir, ele tem que viver, ele tem que morar em algum lugar. Sobra algum dinheiro para esse rapaz pagar pena de multa? Ao contrário, falta dinheiro para comer, falta dinheiro para morar, falta dinheiro para vestir. Então, é um absurdo acreditar que a pessoa vai conseguir pagar essa pena de multa. E é um absurdo imaginar que o Estado não vá reabilitar essa pessoa para a vida civil até que essa pessoa pague. Então, esse projeto do IDDD, ele veio
num sentido de fazer uma modificação de que as pessoas que não têm condições de pagar, elas sejam dispensadas do pagamento, né? E que eu não precise mais provar que eu não tenho condições de pagar, porque é essa lógica que vigorava até então. Você que prova que não pode pagar. Eu provo do negativo. Como é que eu provo que eu não posso pagar? Só que isso tudo, Zé Augusto, eu estou falando num cenário de pessoas que não têm acesso à defesa e que elas não conseguem o financiamento bancário, por exemplo, e que elas nem sabem o porquê que elas não conseguem. Elas nem sabem que existe uma pena de multa para pagar e que essa pena de multa não foi paga, né? O IDDD promoveu uma oficina muito séria a respeito do tema de multa, e nós ouvimos o depoimento de uma pessoa que ficou 20 anos presa por tráfico. E quando ela sai do cárcere, por mais que alguém entenda, mas se ela ficou 20 anos presa é porque ela precisava ter ficado 20 anos presa. Mas aí ela disse uma coisa que que é impossível não se sensibilizar, que ela fala assim: eu fiquei 20 anos com o Estado comendo a minha carne. E agora que eu saí de lá, eles querem um dinheiro que eu nunca tive e eu nunca vou ter. Então, isso é muito grave, porque essa pessoa ela não consegue nenhuma melhoria salarial a ponto de um dia juntar um dinheiro, porque ela não consegue ter trabalho formal. Ela não consegue ter direitos trabalhistas, porque ela não consegue ter carteira assinada. Sim. Ela não consegue ter uma carteira de trabalho, né? E ela, portanto, uma carteira assinada. Então, é muito grave a situação da pena de multa. Felizmente, esse projeto do DDD, que foi com o apoio de entidades do campo, de ponta, como a Amparar, como a Rede Rua, o IDDD conseguiu reverter um pouco essa lógica. Sim. Que ainda existe, essa lógica da cobrança da pena de multa a todo custo. Ano passado, em setembro, outubro, esteve aqui o pessoal da ONG Responsa. Eles fazem o trabalho de já tentar colocar as pessoas que estão prestes a sair do cárcere para o trabalho. E foi tocado muito nesse assunto desse valor para pagar. E ela comentou que acho que fez um trabalho com vocês, dizendo a preocupação sobre esse assunto. Né? Não sei se vai extinguir 100% o valor, mas que dê possibilidade da pessoa ter um trabalho um pouco mais digno. Quem sai, o jovem de 18 que sai aos 25, já perdeu aquela fase de estudos, se é que estudou antes também, né? A gente tem um caso que é emblemático aqui de um juiz que mandou penhorar a carroça de uma pessoa que vive em situação de rua. Uma carroça? Então, assim, vai falar que isso é uma justiça humana, é inacreditável. Entendi. Doutor Guilherme, antes de eu formalizar aqui a 10ª pergunta, gostaria que o senhor pudesse o e-mail, o contato, para que as pessoas que estão aqui nos assistindo possam depois fazer a conexão com o senhor e com o Instituto. Vamos lá, o meu, acho que pelo Instituto é muito mais fácil me achar pelo IDDD, é guilherme@idd.org.br ou idd@idd.org.br. Aproveitar aqui também mandar um grande abraço aqui. Os presentes estão chegando aqui do nosso ano de aniversário ao Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, em busca do desenvolvimento perdido. Muito obrigado, Dr. Luiz Carlos, por dar esse presente aqui para nós, o ano de 5 anos de 10 perguntas. Muito obrigado. Mandou 2 presentes aqui. Esse e também Ruptura do Pensamento. Muito obrigado, Dr. Luiz Carlos. Fico muito contente. Aliás, será o nosso convidado exatamente no mês de agosto, mês de aniversário do programa. Doutor, o que o IDDD tem feito para enfrentar as injustiças provocadas por esse tipo de pena? Eu estava comentando agora. De que forma a pena de multa afeta a vida de pessoa condenada e de famílias também? Eu já entrou um pouco no assunto, mas a nossa produtora gostaria que você pudesse falar novamente sobre isso. A senhora, Não, vamos lá. Boa noite. Vamos lá. Não,
Não, a vida das pessoas, como eu disse, as vidas são afetadas de maneira muito severa, porque as pessoas não conseguem ter acesso a, a coisas básicas da cidadania, né? Agora, o que o IDDD tem feito, o IDDD trabalhou junto ao Superior Tribunal de Justiça, ah, fortemente, porque existe uma orientação judicial, uma orientação jurisprudencial vinda do Superior Tribunal de Justiça, que alterou a forma de olhar para a pena de multa e, principalmente, possibilitando a extinção da pena das pessoas que são atendidas pela Defensoria Pública, né? Então, a pessoa que não tem condições e que naturalmente já é atendida pela Defensoria Pública, ela já parte de uma presunção de ausência de recursos e, portanto, a pena tem que ser extinta diante da ausência de recursos. O IDDD trabalhou em algumas, vem trabalhando em algumas ações, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, para que esse entendimento seja aprofundado, né, e seja efetivamente respeitado pelos juízes de primeiro grau. O IDDD fez um mutirão da pena de multa, foi um mutirão que atendeu mais de 200, foram 237 pessoas assistidas, em que advogados voluntários fizeram pedidos de extinção da pena para essas pessoas. Esse mutirão ele serviu para o levantamento de dados, para o lançamento de um caderno pelo IDDD, um caderno sobre a pena de multa, que é um caderno que visa levar o conhecimento e gerar esse empoderamento legal dessas pessoas que estão na ponta, porque, como eu disse, muitas pessoas não sabem que esse problema existe. A pessoa sofre o problema, mas ela não sabe que o problema existe. Então, é uma maneira de conscientizar essas pessoas da existência desse problema. O IDDD fez uma oficina, para poder gerar esse caderno, o IDDD fez uma oficina a qual eu me referi, ouvindo diversos profissionais muito respeitados no tema, para construir soluções que vieram a estampar esse caderno. E é isso, o IDDD está nessa batalha incansável para tentar fazer com que as pessoas, com que as autoridades emplaquem essa lógica que parece ser tão óbvia, né? Porque se a gente tem um Estado que não pode prender por dívida, a pena de multa nesse sentido não faz muito, não é muito, não é nada lógica. E o IDDD trabalhou junto com a Defensoria Pública e junto ao Ministério da Justiça para gerar para garantir a inclusão da pena de multa no indulto presidencial. Durante 2 anos sequenciais, nós conseguimos que as questões das penas de multa fossem incluídas no indulto presidencial, o que gerou uma extinção de muitos processos, né, e afetando a vida de realmente muita gente. Então é isso. Tá certo. Olha, minha produtora ficou sabendo e mandou aqui, ó. Fala para ele dar um spoiler, falar alguma coisa sobre um novo projeto do IDDD. Antes de falar, para um pouquinho só. Renata Bueno, muito obrigado por estar aqui com a gente. Silvia Vasconcelos, parabéns, doutor. O seu trabalho é muito importante. E contente. Ela também fala, cheguei agora, mas gostaria de ver essa live ainda. Silvia, quando acabar aqui a nossa live, 5 minutos depois já vai estar gravado lá no GTV do Instagram, ok? Silvia Figueiredo Governo, sessão maravilhosa e, claro, só não indicou como vamos mudar isso. Entendeu, doutor? A senhora daqui com a gente também chegou de Santa Baixada Santista. Eu quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, muito obrigado mesmo. Parabéns, DD, pelos projetos desenvolvidos. Tem muitos mais ainda, inclusive, quando precisar de 10 perguntas, por favor,
Manda o link para a gente poder propagar. Bom, ela me mandou aqui. Para encerrar, o DDD lançou recentemente a série Sede de Justiça, Sede de Justiça, que mostra as falhas e os problemas da justiça criminal brasileiro. O senhor pode contar um pouco sobre o projeto e onde o público pode assistir? Oi, não tem problema. Deu uma tomada aqui no celular. Vamos lá. Bom, o IDDD lançou essa série, o IDDD participou, é uma série produzida pela Loma Filmes, né, e apresentada pelo ator Sidney Quasa, na Universal TV. Essa série ela foi criada pela documentarista Clara Ramos, que assina a direção ao lado do Wagner Morales. Bom, é uma série documental que tem o IDDD dentro dos seus consultores, que foi quem indicou histórias e profissionais a serem contadas e profissionais entrevistados, que narra um cenário, um cenário ele tem o intuito de fazer uma radiografia do sistema de justiça brasileiro, contando essas histórias de injustiça, né? É uma série que vale a pena assistir. Ela está no Universal TV, ela pode ser acessada por aplicativos de streaming, né? Dentre eles a Globoplay, tem Claro TV, Vivo TV, Oi TV, Sky ou a própria Globoplay. Vale realmente a pena assistir. O IDDD é consultor da produtora dessa série. Doutor, tivemos um caso semana passada de um MC que foi preso dizendo onde ele fazia apologia ao tráfico, entre outras coisas. E ontem, na sexta-feira, no programa do Bial, foi um outro MC dizendo: poxa, eu fiz 3 novelas, e das 3, eu, por ser do Morro, me escolheram para ser ou o aviãozinho, ou o traficante. Só que quem me fez, o ator que me fez que me deu esse papel, tudo que ele fala para eu estar dentro da televisão, dizem que é arte. Então o diretor da televisão, não, isso é arte. Vamos colocar esse rapaz, porque isso, e fala exatamente o que o Morro faz. E ele foi contratado para fazer esse papel de traficante em 3 novelas. E ele perguntou: Bial, agora, quando a gente canta, é apologia ao tráfico? Esse é um assunto que a gente poderia, numa próxima oportunidade, estar falando um pouco mais, porque também é complicado. Se eu canto, eu estou fazendo apologia ao tráfico, mas quando a televisão me contrata para fazer novela e é falar do Morro, que é o que acontece, está tudo certo, é arte. Podemos mudar isso um dia? Vamos conversar. Esse é um assunto de discussão longa, mas podemos conversar bastante sobre ele. Tá certo, tá certo. Doutor, quero agradecer mais uma vez o senhor aqui por estar aqui com a gente. Fico muito feliz de estar aqui exatamente no ano de 25 anos do programa. É dia 4 de agosto, não é isso? Exato. Eu marquei porque eu fiz um convite exatamente nesse dia onde iremos gravar o programa de 5 anos. Fico muito contente também aqui, 5 anos do programa, dia 18/8. Estamos aqui com 25 anos de trabalho. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, a Izzy, que entrou atrasada, não tem problema, a doutora Silvia Figueiredo Gouveia, pedagoga e fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho, a doutora Flávia Real, que estava aqui com a gente aqui também, muito obrigado a todos. Renata, muito obrigado a você que está aqui sempre comigo. E dizendo, doutor, qualquer novidade que a gente puder fomentar aqui dentro do 10 perguntas, estamos abertos a estar com o senhor e a favor do Instituto. Tá certo? Tá ótimo. Foi um grande prazer, Augusto. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez. Quero agradecer a todo mundo e dizer que daqui a 10 minutinhos, no máximo, vai estar no IGTV do Instagram do 10 Perguntas. E amanhã, a partir do meio-dia, estará no canal do YouTube. Tá bom? Muito obrigado a todos. Voltamos daqui 15 dias com mais um grande conteúdo. Obrigado, doutor. Um abraço ao senhor e à família. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.